de maquiagem. Faz muito tempo que eu não ligo a câmera pra fazer uma maquiagem pra vocês. E recentemente eu fiz uma resenha da caneta da Dior azul e muita gente pediu pra eu recriar a maquiagem que eu postei lá no blog. Então eu tô aqui pra recriar. É uma sombra meio dourada, alaranjada, com delineador azul bem puxadão assim. Então eu espero que vocês gostem dessa opção, porque eu acho que todo mundo tem um delineador azul em casa, só que às vezes fica meio esquecido porque a gente não sabe como combinar. Então aqui vai a minha opção de maquiagem pra vocês usarem. Eu usaria essa maquiagem à noite, embora não seja uma maquiagem escura, uma maquiagem pesada. Eu acho que ela combina muito com noite, porque ela tá bem glamurosa, ela tá bem desenhada, então eu acho que vai bem. E se você quiser ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Então a gente vai começar. Eu não tô com a pele pronta ainda, eu só passei base. Eu passei a Sheer Glow da NARS, na cor Barcelona. E a gente vai começar com um pincel fofinho assim. Esse aqui é o E38 da Sigma. E essa sombra marrom avermelhada da MAC que chama Brown Script. A gente vai marcar o côncavo. Eu tô muito apegada a usar sombras mais quentes no côncavo, sabe? Um marrom mais avermelhado. Às vezes eu passo um roxo. Eu tô muito viciada nisso mesmo. Eu acho que o efeito fica mais bonito do que aquele marrom puxado pro verde ou puxado pro cinza que a gente tá acostumado. E eu vou aplicar aqui no côncavo. Vou subir bem no sentido da sobrancelha. Pode subir bastante, porque depois a gente vai iluminar a sobrancelha e aí esse espaço diminui. Então pode subir, não tem problema. E eu vou esfumar desde o canto externo até o canto interno, fazendo movimentos circulares, olha, com o pincel. Eu vou pegar então um pincel assim com a ponta bem fininha, esse aqui é o E30 da Sigma, e eu vou pegar uma sombra marrom, essa Sexpresso da paleta Natural Eyes da Too Faced, e eu vou fazer uma marcação só pra eu saber até onde eu posso aplicar a sombra cintilante. Então eu vou com o pincel, vou tirar o excesso aqui, e vou bem na linha do côncavo marcar até onde eu posso aplicar a sombra cintilante. Então eu venho com ela assim, olha, faço um risquinho, vou unir aqui embaixo, no sentido que termina o seu olho, puxando pra sobrancelha, e vou subir aqui no côncavo. É um desenho mesmo, depois a gente vai esfumar, mas agora é só pra gente limitar a próxima sombra. E eu vou deixar ela aqui, que depois eu venho esfumando ela. E agora eu vou usar essa sombra aqui que é maravilhosa, ela chama Amber Lights. E o que eu fiz? Eu apliquei um pouquinho de água termal, eu dei uma borrifadinha aqui pra ela ficar molhada. E com um pincel assim de cerdas sintéticas, eu peguei ela, misturei super, virou essa massinha aqui. E eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel, até encostar nessa sombra marrom que a gente marcou aqui. Só que eu não vou esfregar. Eu vou só, olha, dando batidinhas. Ela vai ficar muito intensa e vai durar o dia todo. Eu vou aproveitar esse restinho de sombra no pincel e vou passar aqui, olha, no começo dos olhos, até mais ou menos o meio. E vou deixar ela secar um pouquinho antes de esfumar, pra não grudar todas as outras sombras nessa sombra aqui. Eu vou pegar um pincel assim limpinho agora de esfumar e a gente vai esfumar bem essa linha aqui, olha, de sombra marrom. E eu não vou subir ela em direção à sobrancelha, eu vou deixar ela bem concentrada aqui no côncavo, porque a ideia é criar mesmo essa sombra aqui. E você pode deixar ela mais marcada, tá vendo? Olha, não é pra ela sumir completamente, é pra ficar aquele desenho, pra deixar o seu olho bem fundo e bem bonito. Agora que eu já esfumei bastante, eu vou voltar com essa sombra, a Sexpresso, e eu vou preencher, tá vendo que tem um Vzinho aqui? Eu vou preencher esse canto aqui, olha, trazendo a sombra pro meio da minha pálpebra. Eu vou dando batidinhas pra ela se misturar com essa sombra cintilante. Vou voltar com aquele pincelzinho de esfumar e vou esfumar de novo aqui a borda da maquiagem. Com o mesmo pincel pequenininho, esse aqui, eu vou pegar de novo a Sexpresso e vou aplicar aqui embaixo, só que agora do canto externo pro meio. Aproveitando essa paleta, eu vou pegar essa sombra Day, que é uma sombra bege meio amarelinha, sem brilho, sem nada, e eu vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha
e é ela que vai definir mais o nosso esfumado. Para deixar o olho mais desenhado, eu vou usar lápis preto, tanto na linha d'água embaixo como em cima, para deixar a raiz dos cílios bem pretinha. Eu vou usar esse Aqua Eyes aqui da Makeup Forever, que é a prova d'água. Essa cor é a número 10, é a preta. E agora chegou a hora do delineador. Eu vou usar essa Art Pen da Dior, a cor é a Blue. E eu acho que essa parte da maquiagem é a que define a maquiagem, que vai deixar a maquiagem mais bonita, porque é um delineador azul. Embora pareça preto, ele é um azul marinho muito bonito, e a combinação dessa sombra dourada meio alaranjada com o delineador azul ficou muito interessante. Então eu acho que a grande estrela da maquiagem é essa canetinha aqui, mas claro que você pode usar qualquer delineador azul, ou se você não quiser azul, pode usar o preto, pode usar o marrom também. É que a cor azul com toda essa combinação ficou muito incrível, eu gostei muito do resultado. E eu vou fazer um delineador mais gráfico, tá vendo? Ele é mais reto e mais puxado. O meu olho é mais gordinho, se vocês olharem assim, ó, ele some totalmente. Mas eu queria fazer um delineador mais puxado pra parecer mesmo que ele é azul. Então eu criei esse rabinho maior. E eu gostei do resultado, eu gostei muito do resultado, espero que vocês também gostem. Então vamos lá, vou aplicar a canetinha. Vocês vão ver que, olha só, ela é muito pigmentada. Mesmo em cima de uma sombra colorida, ela é muito pigmentada. Eu puxei um pouquinho o espelho aqui pra eu poder ver. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Eu vou usar essa I Love Extreme da Essence. Você também pode colocar cílios postiços se você quiser. Eu queria colocar, mas eu acho que eu tô com alergia à cola, porque eu coloquei, né, numa outra maquiagem que eu fiz no final de semana e meu olho ficou coçando muito, ficou muito inchado. Então eu não vou colocar hoje, mas pode colocar que vai ficar lindo, eu tenho certeza. Então eu vou aplicar várias camadas pra compensar a falta dos cílios postiços. Eu vou fazer então a pele com vocês. Eu já tô passando o Studio Finish nessa paletinha aqui. Eu misturei o NC30 com o Yellow e eu vou aplicar só no centro do nariz. Eu não vou contornar o rosto hoje, eu só vou fazer mesmo essa marcaçãozinha aqui pra dar uma afinada no nariz. Apliquei com esse pincel da Maria Margarida, que é o E10. Tô com a mão na frente, né? Então assim, tô fazendo só isso, ó. E aí com o dedo eu vou dar uma esfumadinha de leve, não vou esfumar até sumir, porque a intenção é que isso fique aparente, né, não que suma. Então eu vou esfumar assim um pouquinho. Agora eu vou aplicar um produto para dar uma contornada no rosto. Deixa eu achar onde ele está, já sumiu. Cadê? Aqui. O Studio Sculpt que eu mostrei pra vocês no meu vídeo de comprinhas de maquiagem. Eu comprei ele na cor Dark. Ele é assim, olha. Então eu vou aplicar com esse pincelzinho aqui, que é o 158 da Makeup Forever. Vou aplicar com essa parte que é chanfrada. E vou aplicar blush. Blush, eu ainda não pensei no blush. Eu não apliquei o corretivo ainda abaixo dos olhos. Eu vou aplicar ele no final, porque eu tenho uma ligeira impressão que se eu aplico o corretivo líquido antes do blush, o blush gruda aonde o corretivo acaba, sabe? Tipo, eu esfumo o corretivo, daí fica aquela parte, tipo, acabou o corretivo aqui. Daí eu passo o blush gruda aqui. Então eu vou aplicar o blush primeiro. Só que eu ainda não pensei em que blush eu quero usar. Eu queria que essa maquiagem ficasse assim mais em tons, não rosinha nem nada assim, eu queria que ficasse mais em tons bronzeados, pra ficar uma maquiagem bem focada nos olhos. Então deixa eu ver qual que eu vou usar. Eu acho que eu vou de Lovejoy, que é um blush da MAC que eu amo, gosto muito. E ele tem esse tom assim super queimado, ele tem alguns brilhos. Eu vou usar o mesmo pincel da Makeup Forever, só que do outro lado. Ele é mega pigmentado, tem que tirar um pouquinho o excesso. Então agora sim eu vou aplicar o corretivo. Eu vou usar o Radiant Cream Concealer da NARS. A minha cor é a Medium 2, chama Ginger. E ele é líquido assim, então eu vou aplicar ele direto e depois eu espalho. Faço aquele triângulozinho assim, só que bem contido. Não vou até aqui embaixo, porque eu já passei blush e tal, então eu vou fazer só aqui.
e vou espalhar. Eu vou usar esse pincel da Real Techniques. Esse é o Setting Brush, é o pincel que eu mais gosto pra corretivo. Eu acho que ele é muito bom, ele é denso e ele esfuma muito bem. E vou fazer, vou esfumando, né, no desenho mesmo que eu criei, olha. Nesse triângulo aqui. Eu não vou aplicar pó no rosto, porque eu quero que a base fique assim um pouco iluminada, um pouco mais natural. Mas eu vou aplicar o blot em alguns pontos estratégicos. Então eu vou pegar um pincel assim pequenininho e eu vou aplicar aqui, olha, no meio da testa. Pra tirar o brilho excessivo, mas eu não quero que tire totalmente o brilho. Vou usar no nariz e aqui, ó, na zona T toda. E vou aplicar também embaixo do meu olho, pra selar o corretivo e tirar o brilho do corretivo também. E nos lábios eu vou aplicar o produto que eu tô apaixonada nos últimos tempos. Eu acho que eu poderia viver usando esse batom, que na verdade não é um batom, ele é um lápis. Esse aqui é o da Rimmel London, na cor 063, chama East End Snob. E eu adoro esse tom de rosa, é um rosa queimado, ele fica super bonito. É o que eu tenho usado nos meus últimos vídeos, que todo mundo tem perguntado, é esse aqui. Deixa eu procurar um espelhinho pra eu passar. E ele dura muito, muito, muito. E eu esqueci de passar iluminador, então eu vou passar antes de finalizar o vídeo. Eu vou usar a paleta Naked Flush, essa cor é a Strip. E eu vou usar esse iluminador aqui que eu acho maravilhoso, ele é muito lindo. Vocês vão ver que ele dá um brilho, olha só. Muito bonito. E ele não é esbranquiçado, sabe? Ele é mais douradinho. Olha que lindo. Fica muito bonito. E maquiagem pra noite tem que ter iluminador, né? Tem que brilhar, tem que ter glamour, tem que chegar abalando. Tô aplicando com esse pincel menorzinho que eu acho que fica mais concentrado, ó. Vou aplicar um pouquinho aqui. E agora sim, esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão pra você usar o seu delineador azul, que tá um pouquinho esquecido na gaveta. Quem gostou, não esqueça de deixar o like aqui pra mim, pra ajudar na divulgação do vídeo. A lista de todos os produtos que eu usei tá lá no blog, o link do blog tá aqui no box de informação. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui, assim você recebe os meus vídeos direto no seu... Nossa, falei tudo enrolado. E se você ainda não é inscrito no meu canal, é só clicar em inscrever-se aqui, assim você recebe os meus vídeos direto no seu YouTube. Um beijão e até o próximo!